Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 115. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Meus irmãos, esse é um salmo onde o salmista faz um contraste muito claro entre aqueles que confiavam nos ídolos e o povo de Deus que confiava no Senhor. E ele faz uma crítica aqui com relação a esses falsos deuses, a esses ídolos, dizendo que eles não passam de prata e de ouro e que eles são apenas obras das mãos dos homens. E ele diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem. E ele faz uma série de críticas aos ídolos. Mas há uma questão que eu quero te chamar a atenção. Após ele fazer uma série de críticas aí do versículo 5 até o versículo 7, dizendo que os ídolos têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, né? Seus pés não andam, nenhum som lhes sai da garganta. No versículo 8 ele vai dizer assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Sobre isso que eu quero pensar rapidamente com você. Isso que o salmista está dizendo aqui, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quantos neles confiam. Na verdade, isso expressa uma realidade que a gente vê na história. Normalmente, os povos, eles tendem a materializar, a se comportar de uma forma muito parecida com o caráter do ídolo ou do Deus que eles servem. Aqueles povos que adoravam aqueles deuses da antiguidade, que eram deuses impiedosos, malvados, a prática, a ética, o comportamento do povo acabava refletindo também aquela impiedade. E o que isso nos ensina? É que a nossa adoração, ela tem uma repercussão na forma como a gente vive. Se por um lado, aquilo que a gente crê a respeito de Deus tem que formatar e direcionar a nossa adoração, na medida que a gente adora, a nossa adoração também tem esse aspecto pedagógico, de reforçar na nossa consciência, a nossa crença sobre quem Deus é. De forma que quando a gente tem concepções equivocadas, entendimentos equivocados sobre quem Deus é e o adora equivocadamente, isso vai apenas reforçar em nós um tipo de conduta e de comportamento que vai fazer com que a gente viva uma vida equivocada, já que a nossa crença, a nossa concepção sobre Deus está equivocada. Agora, por um outro lado,
Quando a nossa adoração reflete exatamente aquilo que Deus revelou sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a sua obra, sobre o seu propósito, conforme nós temos na Escritura. Quando o nosso culto ele é realizado conforme aquilo que o próprio Deus revelou da sua vontade, isso tende também a produzir em nós esse reforço para que a cada dia a nossa vida seja impactada por aquilo que a gente sabe a respeito de Deus, a respeito da vontade dele e do propósito dele. Então, resumindo, a gente poderia dizer que a nossa adoração produz impacto também no nosso caráter e no nosso comportamento. Se a gente adora um ídolo, a nossa tendência é ter uma vida que vai refletir o caráter ou o princípio que aquele ídolo prega ou ensina. Agora, quando a gente adora o Deus verdadeiro, o que vai acontecer na nossa vida é que a nossa adoração, ela tenderá sempre a trabalhar a nossa consciência, a nos desafiar e a nos chamar a um conserto, a um alinhamento diário da nossa conduta com a vontade do Deus a quem adoramos. E é por isso que o salmista diz, olha, eles vão ficar parecidos com os ídolos deles lá, que eles adoram. Agora, Israel confia no Senhor. O Senhor é o seu amparo e o seu escudo. E no final ele encerra o salmo assim, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. O Deus a quem servimos é um Deus verdadeiro, um Deus vivo. E o nosso culto, a nossa adoração, meus irmãos, tem que ser baseada naquilo que o Senhor revelou a respeito da vontade dele. E o nosso desejo tem que ser que a nossa adoração reflita exatamente a vontade de Deus, a forma como Deus quer ser adorado e, ao mesmo tempo, desejar também que cada encontro, cada adoração solene, cada momento de culto seja também um tempo para que a gente conheça mais de Deus e para que Deus fale conosco e trabalhe no nosso caráter, para que a gente se aproxime mais daquilo que Ele quer para a nossa vida. Ou seja, para que Ele nos transforme a cada dia de glória em glória à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê um coração desejoso de adorar a Deus de forma correta e ao mesmo tempo de ser transformado por Deus naquilo que Ele quer fazer na tua vida para a glória dele. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.